trago hoje os 7 Cs da produtividade. Como mentora de capital humano, eu tive a oportunidade de conhecer e de conviver com pessoas altamente produtivas. O que é produtividade? Produtividade é fazer mais com menos, é ter mais resultados, mais satisfação, mais qualidade de vida, mais tempo com a família, mais oportunidade de cuidar da saúde, com menos estresse, menos aborrecimento, menos angústia e menos ansiedade. E eu quero dividir com você hoje 7 elementos que destaquei que todas essas pessoas têm em comum. O primeiro ponto que essas pessoas me ensinaram e que todas elas têm em comum é a clareza. Elas sabem exatamente o que elas querem e como elas vão chegar lá. São pessoas que têm a clareza de metas, clareza de objetivo, clareza de propósito. E como resultado, elas têm uma habilidade muito maior de realmente trabalhar com colocar a energia naquilo, em ações que vão promover que ela se aproxime e que atinja os objetivos. A falta de clareza ou de propósito faz exatamente o contrário. Faz com que a gente acabe se distraindo pelo caminho e aí perdendo a oportunidade ou perdendo o timing de executar aquelas ações que nos aproximam daquilo que de fato é desejado. Na nossa vida pessoal, na nossa carreira, isso apenas para citar 2 exemplos. O segundo C que essas pessoas têm em comum é a comunicação. Comunicação, comunicatio, é fazer sentido ao modelo mental do outro, mas eu não posso deixar de colocar aqui a maneira como essas pessoas se comunicam com os outros e se comunicam consigo mesmas. A comunicação dessas pessoas com os outros, ela é alicerçada na escuta ativa e na escuta empática. São pessoas que realmente fazem com que as outras se sintam muito bem acolhidas e elas têm sempre uma palavra de apoio e de desafio quando esse desafio se faz necessário. Mas eu também não posso deixar de observar como essas pessoas conversam com elas mesmas. São pessoas que no diálogo interno elas nutrem o parceiro interno e não o crítico. São pessoas que não têm tempo para pensar se vitimizando, se cobrando, se diminuindo. Quando elas estão diante de uma determinada situação e que não é aquilo que elas querem, ao invés delas se machucarem, elas se acolhem e elas procuram ter consciência, conhecer o que é que está acontecendo e a partir daí levantar as emoções e tratar o autogerenciamento. E isso faz toda a diferença na maneira como elas encaram a vida e como elas encaram o desafio. Elas, no diálogo interno, elas fortalecem o sábio interno, o parceiro interno, e não aquele crítico destruidor. Elas pegam a mensagem do crítico e partem para a aprendizagem. O terceiro C, muito significativo dessas pessoas de alta produtividade, é o C da concentração. Sim, essas pessoas, elas respeitam o tempo delas, elas têm iniciativa e acabativa. E para que elas possam ter essa acabativa das tarefas, elas têm muita consciência de como elas utilizam o tempo. Elas sabem priorizar aquilo que é essencial, aquilo que é urgente, aquilo que é importante. Elas trabalham com planejamento, então elas tendem a apagar muito menos incêndios. Por quê? Porque elas atuam com uma mentalidade preventiva, que eu vou falar no próximo C. E outra coisa que essas pessoas ensinam é que elas respeitam o tempo delas. Então, quando elas precisam entrar em processos de deep work, elas informam aos outros que naquele momento elas não podem ser interrompidas. E esse é um processo muito interessante. E à medida em que elas fazem isso, elas conseguem sim ter a concentração, colocar toda a atenção
e isso acaba melhorando muito a qualidade do trabalho delas. São pessoas também que não deixam as ações todas assim, borbulhando. São pessoas que têm o hábito de ter hacks de coleta. O que significa isso? Bateu na mente e escreveu. Então elas utilizam coisas muito simples, post-its em tela de computador, em lembranças no celular, ou até mesmo aplicativos, como a exemplo do Todoist, que são pessoas que têm a clareza dos projetos que desenvolvem e quais ações elas precisam trabalhar em cada um desses projetos. O outro C é o C do comprometimento. O que é uma pessoa comprometida? Comprometido é aquele que entrega aquilo que prometeu. E para isso, essas pessoas, elas buscam efetivamente fazer o certo desde a primeira vez. Elas procuram adotar uma mentalidade que é o que se chama de mentalidade Pokaioke. O que é Pokaioke? São aqueles dispositivos, mecânicos à prova de erro. E assim a mentalidade Pokaioke. Elas têm uma mentalidade preventiva. Ao invés de esperar que a coisa dê ruins, quando o sinal de que, se 2 vezes ela caiu na mesma cilada, ela não sai procurando problemas nas pessoas, ela sai olhando para processos e ela vai ajustar processos. A mentalidade Pokaioke é uma mentalidade de prevenção. Então, a mentalidade que ela pode ser desenvolvida muito simples, com algumas perguntas. Como isso pode ser evitado? 5 minutos antes, 1 hora antes, dias antes, semanas antes. São pessoas que também elas prezam pela saúde das relações e por isso elas se comunicam de forma tão elegante com os outros. Isso é comprometimento. Preza pela cultura, preza pela ética, atuam de uma maneira olhando para os impactos sistêmicos de que uma situação pode trazer. O outro ponto que essas pessoas me ensinaram é o C da cultura da qualidade. A cultura da qualidade, ela é muito mais do que fazer certo desde a primeira vez. É uma cultura que ela coloca o foco naquilo que é necessário. É a cultura da organização, é a cultura da disciplina, é a cultura do autodomínio, a cultura da qualidade. E por mais que possa parecer absolutamente piegas, mas é muito a questão de ser hoje melhor do que ontem e amanhã certamente encontrar um jeitinho de ser melhor do que hoje. O outro C é a cultura da aprendizagem. Como eu disse, essas pessoas não têm tempo para se sentirem vítimas das circunstâncias. Elas olham para os resultados, sem julgamento, sem condenar. Elas apenas olham para aquele resultado. E se aquele resultado não é aquilo que elas desejam, elas imediatamente buscam trabalhar estratégias, processos e aprendizado. Então a pergunta que é muito recorrente, o que eu aprendo com isso? O que eu escolho fazer de diferente da próxima vez? Como eu vou me manter atento para realmente desviar dessa armadilha? Isso é cultura da aprendizagem. E o último C dessas pessoas é o C da comemoração. O C da comemoração, ele é muito importante porque comemoração, ela faz com que a gente nutra emoções positivas. E as emoções positivas, elas são um reforço enorme para o aumento da autoconfiança, para a mudança de determinadas crenças, porque muitas vezes as pessoas esperam mudar crenças para tomar atitudes, e ao contrário, é tomando atitude que determinadas crenças não tão positivas a respeito da pessoa acabam se dissolvendo, se diminuindo. Então a cultura da comemoração, não importa o tamanho do passo, às vezes é um pequeno passo, que é o primeiro pequeno passo, é muitas vezes mais difícil, porque é ele que vai colocar a roda para girar. Então, comemorar as vitórias é muito inteligente e acaba reforçando todas essas estruturas do cérebro de satisfação. Enfim, é isso que eu gostaria de contribuir, e de compartilhar com você
o que eu tenho tido a oportunidade de aprender com essas pessoas altamente produtivas. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e ajude a fazer com que essa mensagem chegue a outras pessoas. Um grande abraço e até a próxima!